verso número 14. E vamos ler até o verso número 31. Gênesis capítulo 1, verso 14 ao 31. Domingo passado, nós fizemos a leitura de Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao verso 13. Agora vamos do verso 14 ao verso número 31. Diz assim a palavra de Deus. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para a separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi à tarde e à manhã do dia 4. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do dia 5. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia 6. Irmãos, nós temos aqui, portanto, a palavra de Deus, e eu vou então tentar expor aqui para vocês. Alguém poderia pegar aqueles pedestais como se coloca a porta das Escrituras Sagradas? Pode pegar aí. Irmãos, vejam só, o que eu vou tentar mostrar para vocês agora, no restante do capítulo 1, é sobre a constituição do humano. De que fato o homem é feito? Né? Com quem ele se parece? Qual a sua semelhança? Obrigado. A imagem de quem ele porta. Né? Eu tinha um colega de sala de aula, ele era bem peculiar, e uma vez nós estávamos jogando futebol, e um colega que estava no mesmo que o nosso passou a bola para ele, ele estava de frente para o gol,
E o colega extremamente chateado, mas muito chateado, disse assim: sabe por que você errou? E ele disse: eu não sei, chutei e errei. Ele disse: porque você parece um cavalo. Você errou porque você parece. Como é que se perde um gol daquele? Passou-se o tempo, né? A gente viu na situação, aquele negócio todo. E eu tive depois pensando naquilo ali, né? Já grande, já homem. Então, com que nos parecemos? Aquele nosso colega, foi dito a ele que ele se parecia com um cavalo. Então, com que nós nos parecemos? Né? Será que nós nos parecemos com um macaco, como quer imputar a nós a biologia? Será que nós nos parecemos ali com um primata? Por exemplo, é dito das mulheres que traem, né? Que é tão falsa como uma serpente. Então, será que as mulheres se parecem com uma serpente? Então, com que nós nos parecemos? Do que é que nós somos feitos? Qual é a constituição do ser humano? Então nós temos que chegar à conclusão da constituição do ser humano não por aquilo que a gente acha ou não por aquilo que a ciência diz com que nós nos parecemos, mas de acordo com o que diz a Escritura Sagrada, de acordo com o que diz a voz de Deus. Só que no campo teológico nós temos um debate interessante. Eu não sei se vocês já ouviram os dois termos que eu vou falar aqui para vocês. O primeiro é chamado de dicotomia. O que é a dicotomia? É a crença de que o homem possui apenas duas composições, né? A primeira, ele é constituído de corpo, e a segunda é que ele é constituído de uma parte material. A primeira material, que é o corpo, e a segunda imaterial, que é o espírito. E também há uma outra tendência teológica chamada de tricotomia, que o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Então ele possui três partes, né? A primeira material, corpo, e duas partes imateriais, alma e espírito. A alma se referindo ao seu intelecto e às suas emoções, e o espírito com aquele sopro do qual Deus o deu. Então, de que é que nós somos feitos? Nós somos feitos de duas partes ou de três partes? Vamos observar o que é que a nossa tradição teológica e o que é que as Escrituras Sagradas, principalmente essas, nos dizem do que nós somos feitos. Mas antes de ir para esse estudo, né, diretamente para ele, então eu gostaria de fazer com vocês aqui uma pesquisa. Então vocês vão levantar o braço na pergunta que eu fizer. Se você concorda, você levanta o braço. Se você discorda, você fica com o braço recuado. Duas perguntas apenas. Você concorda que o homem é corpo, alma e espírito? Aquele que concorda que o homem tem três partes, corpo, alma e espírito, por favor, levanta o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E quem concorda que o homem só é de duas partes, corpo e espírito? 1, 12, 2, 3. Não vou manifestar em novo. Bora ver o que é que a Bíblia diz. Abra a Bíblia de vocês aí, portanto, em Gênesis 1. O texto que vai diretamente nos interessar vai do verso 26 ao verso 31. Mas deixa eu falar para vocês o que acontece entre o quarto e o sexto dia. Então, no quarto dia você tem ali a criação dos dois grandes luminares das estrelas. É interessante aqui, no primeiro dia tem uma palavra que Deus diz assim: haja luz e houve luz, né? Eu não sei se alguém já fez essa pergunta para você, mas qual a diferença do primeiro dia para o quarto dia, né? É porque no quarto dia os dois grandes luminares e as estrelas, e no primeiro dia haja luz.
diferença do primeiro e do quarto dia? Olha, biblicamente, um dia eu posso trabalhar melhor isso com vocês, mas biblicamente, no primeiro dia, então toda a corte celestial é traga à existência. A palavra que é usada ali para a luz é a palavra que é usada depois no Antigo Testamento para anjos de luz. Okay? Então, as estrelas são ordenadas apenas no quarto dia. Ok? Então, no quinto dia você tem a criação de dois grandes exércitos, né? Aqueles que povoam os céus e os mares. E no sexto dia a ideia é basicamente o seguinte: na parte da manhã é criada o exército da terra, e na parte da tarde o homem é entrado à existência. Ou seja, quando o homem veio à existência, homem e mulher, toda a criação já tinha sido plenamente realizada. Então o homem não viu nenhuma criação. Quando ele é chamado à existência, toda a criação já existe. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, mas vocês não vão me responder agora, vão me responder domingo que vem. Depois do sexto dia, o que é que vem? O Shabat, o sábado, o descanso. Aí você entra no capítulo 2. Depois do capítulo 2, você está lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, e o homem vai cair na maldição do pecado. Não é isso? A pergunta que eu vou fazer para vocês: entre a criação do homem e a prática do pecado, quanto tempo levou? Vocês vão me responder domingo, porque domingo vai ser esse o assunto. Nós vamos tratar sobre a doutrina do pecado. Hoje nós vamos tratar sobre a doutrina da constituição do homem. Então, verso 26 ao verso 31, preste atenção no que é que nós vamos ler agora. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja, a palavra que Deus usa aqui, a palavra façamos, ela é uma palavra que na língua hebraica é acometida da seguinte naturalidade: é uma palavra majéstica. Os reis, quando falavam, nunca falavam de forma singular, eles sempre falavam no plural. Então você lê a palavra façamos, porque quem é que está falando aí? O grande rei, né? Que é o nosso Deus. Então veja, uma das características da divindade é ele ser governante real. Então Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas é interessante, como é que Deus diz façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, sendo que Deus, traduzido por Cristo, é como? Deus é Espírito, está lá em João capítulo 4. Verso número 24: Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem como? Em Espírito e em verdade. Então veja, se Deus é Espírito, o Espírito não tem forma. Como é que Deus diz façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança? Para quem Deus olhava na hora da constituição do homem? Jesus. É isso mesmo. Ele olhava para a segunda pessoa da Trindade, que é Cristo. Então veja, o homem ele é feito à imagem de quem? A imagem de Cristo. Percebam a lógica de Cristo. O homem ele tem a imagem de Cristo. Então quando Adão foi criado segundo o padrão de Cristo. O primeiro homem é criado segundo o padrão de Cristo. Agora, como é que esse homem é feito? Bora para o texto. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então veja, aqui está dizendo Deus, o homem é conforme a minha imagem. Se o homem é conforme a imagem de Cristo, qual é a dedução lógica do texto? Logo Cristo é quem? Logo Cristo é Deus. Nós somos criados à imagem de Cristo, logo Cristo é Deus. Por quê? Porque Deus diz, conforme a nossa imagem. Conforme a nossa imagem. Então, veja a dedução lógica do texto. Isso, os padrões de Westminster, que são os nossos símbolos de fé, vão também categoricamente nos ensinar acerca dessa verdade. De que nós possuímos
a imagem de Deus e fomos feitos à imagem de Cristo. E Romanos capítulo 8 vai nos dizer isso de forma clara, só que dogmática ou doutrinária. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 8. Vejam só, o que é que Paulo, categoricamente, refletindo em Gênesis capítulo 1, afirma. Romanos capítulo 8. Verso de número 29. Veja só, Paulo diz assim acerca dos eleitos, dos crentes. Porque o que Dantes conheceu, eu queria que você parasse aí nessa palavra conheceu. A palavra conhecer aí não tem a ver com o conhecer que nós falamos na língua portuguesa. Deixa eu provar para vocês. Se eu chegasse para qualquer um de vocês e dissesse assim: Pamela, você conhece Ricardo, lá da Igreja Presbiteriana de Franca? Você ia dizer que conhece, né? Não ia ter problema nenhum nisso, né? Alguém que ouvisse essa pergunta de mim, acerca de você, não ia ter problema nenhum. Só que se eu fizesse essa pergunta para você do século I, ia ter um grave problema. Se no século I eu dissesse assim: Pamela, você conhece Ricardo? E se você dissesse assim: conheço, sabe qual é o problema disso? Abram a Bíblia de vocês aí em Gênesis capítulo 4, verso 1 e leiam para mim. Só o verso 1 do capítulo 4. Quem achar primeiro tem direito a um copo de água. E lê. Gênesis 4, 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: ao conselho do Senhor sou homem. Pessoal, Adão conheceu a Eva e Eva deu à luz ao filho do homem que hoje o nome de Caim. A palavra conhecer da Escritura Sagrada significa o quê? Relacionar-se intimamente. Então, se no século I, eu perguntasse para você: Pamela, você conhece Ricardo? Eu estou perguntando para você: Pamela, você se relaciona intimamente com Ricardo? Sendo você casada com Paulo Fernando? Então veja, a palavra conhecer aqui na Bíblia está dizendo assim, que Deus se relaciona intimamente com o povo. Agora, quem é esse povo que Deus se relaciona intimamente? Veja só, se Deus na Escritura Sagrada é figurada como um noivo e a igreja como uma noiva, então essa noiva somos nós. Então ele se relaciona intimamente com quem? Com o mundo ou conosco? Conosco, não é com o mundo. O mundo para Deus é desconhecido. É desconhecido no sentido de que ele não se relaciona. E isso é impactante. Por quê? Porque se eu creio que Deus não se relaciona com o mundo, porque está lá em Mateus capítulo 7, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então veja, Deus está dizendo assim: eu não me relaciono intimamente com o mundo, eu me relaciono intimamente com vocês. É por isso que o ímpio, aquele que não tem a Cristo, não pode tomar assento na mesa do Senhor, porque ele não se relaciona intimamente com Deus. E isso é grave nas Escrituras Sagradas. Ministrar a ceia do Senhor para quem não conhece a Deus é uma afronta direta. Mas esse não é o nosso assunto principal. Veja o verso 28, o verso 29, desculpa. Porque o que Dantes conheceu também os predestinou. A palavra predestinou é uma palavra militar, significa colocar em lugar devidamente e estratégico, para serem conformes à imagem de quem? A imagem de seu filho. Veja, nós somos descendentes de Adão, e agora em Cristo, porque Ele nos salvou e Deus se relaciona intimamente conosco, assim como se relacionou intimamente com Adão, porque Deus fez Adão do pó da terra. Nós temos a imagem de quem? De Cristo. Então, com que nos parecemos? Você não se parece com um cavalo, com uma cobra, com um macaco.
com nada do reino animal. Veja, você não se parece com nada na criação. Nada. Você se parece com Cristo. Então veja a gravidade do pecado chamado de racismo. Quando a gente acusa alguém de ser parecido com alguma coisa na criação. Você está dizendo que aquela pessoa que é a imagem de Cristo se parece com algo na criação. Tanto creio, isso é um pecado gravíssimo, irmão. Nós nos parecemos com Cristo. Nós somos a imagem de Cristo. O homem, quando não está em Cristo, ele tem a imagem enlameada. Essa é a ideia mesmo, né? Que ele cai, eu vou falar isso no domingo que vem. Quando ele cai no pecado, então aquela imagem que ele refletia de Cristo, ela é enlameada. E agora, quando alguém olha para esse homem e vê o pecado nele, a imagem está coberta de lama. Ele literalmente não reflete a imagem de Deus. Uma vez eu pregando lá na igreja, quando eu comecei as exposições do livro de Gênesis pela manhã, eu dei a seguinte ilustração. Eu queria que você pudesse perceber. Um certo homem era um artista, finíssimo, um arquiteto. E como arquiteto ele gostava de esculpir. Então ele esculpiu algumas estátuas de forma muito perfeita. Só que ele estava mudando de residência. Então ele contratou uma empresa de transportes para fazer a sua mudança. E ele colocou ali toda a sua obra-prima naquele caminhão-baú. E quando o motorista foi saindo para levar a carga, então ele chega para o motorista e diz assim: olha, eu queria só lhe dar um aviso, na verdade um alerta, que quando você pegar a estrada, você tome muita atenção. Lá no Nordeste chama-se tomar muita tendência. Então tome muita atenção, porque a estrada é sinuosa, cheia de curvas. E ultimamente tem aparecido na estrada alguns salteadores, ladrões. Então tome atenção e na pista para que você chegue com a carga, porque a carga é preciosa, no destino desejado, no destino esperado. Só que o motorista do caminhão, baú, era aquele motorista antigo que andava na bolé com a esposa. Não é aquele motorista antigo de caminhão que para onde ia levava a mulher? Então ele era um daqueles lá que, quando estava na bolé do caminhão, estava com a mulher do lado. E chegou a estrada. E a viagem ia muito bem, só que no caminho apareceu um carro de passeio que emparelhou no caminhão. E o carro do caminhão, do carro de passeio, começou a paquerar com a mulher dele. A mulher dele, sendo fiel a ele, disse assim: olha, tem um homem ali olhando para mim. O carro está emparelhando e quando ele emparelha, ele fica me encarando. Rapaz, o cara do caminhão olhou depois para o cara do carro e ficou encarando o carro. Só que aí, mais na frente, tem uma curva, e como ele ficou lá prestando atenção no cara do carro, ele viu a curva. Quando ele voltou a olhar para a pista, o caminhão sobrou e toda a carga foi desfiladeira abaixo. Toda a carga foi perdida. O dono lá, o arquiteto, foi avisado. Ele correu para o local e quando chegou lá no local, toda a sua carga preciosa, ladeira abaixo. Muita dessa carga estava completamente suja, outra destruída, esfacelada. De tal maneira que quando ele pegava na carga e a olhava, via que ela estava completamente denegrida. E já não era mais aquela carga que ele tinha colocado no caminhão-baú quando da saída da sua casa. Vocês podem nomear para mim quem era o homem e a mulher daquele caminhão? Quem era o arquiteto? Deus. Quem era o cara que colocou o carro emparelhado? Serpente, né? Mas quem era a carga perdida? Nós. A carga perdida era Deus. É assim o relato da queda. É assim o relato do pecado. Então a carga perdida somos nós, mas nós não como éramos no início.
nosso motorista pecou, errou. E nós, temos agora, se dependentes desse motorista, ele é o nosso representante federal agora, nós perdemos a imagem que tínhamos lá no início. Então, quando olhamos para o homem lá fora, que não tem a Cristo, ele está com a sua imagem distorcida, enlameada. E somente Cristo pode restaurá-la. Que foi o arquiteto que fez lá. Ele desceu e disse assim: eu vou salvar parte dessa casa. Eu vou salvar parte dessa casa. Ela está perdendo, eu vou salvar parte dela. E foi lá e começou a restabelecer a imagem correta. Né? Voltem lá para Gênesis 1. Agora veja só, verso 28. E Deus o abençoou, e Deus disse-lhe: frutificai e multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Verso 29, disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, e toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia seguinte. Agora veja só o verso 27. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora que a gente fica, como é que essa imagem é projetada? Será que quando Deus fez o homem era corpo, alma e espírito, ou apenas corpo e alma? A gente começa a resolver isso com a própria Bíblia, né? Abra a Bíblia com vocês agora em Gênesis capítulo 5, verso 1. Em Gênesis capítulo 5, verso 1, nós vamos começar a desvendar sobre como Deus ele arquitetou o homem. E aqui vai ter um segredo, porque lá em Gênesis capítulo 1, às vezes nós confundimos a palavra imagem e semelhança, como se fossem duas coisas distintas. Mas vamos ver como é que Gênesis 5 trata essa questão. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Qual é a palavra que está falando aí? A palavra imagem. O que é que acontece aí com a falta da palavra imagem? É porque lá no texto original, de fato, também está faltando a palavra imagem. É porque a palavra imagem e semelhança são palavras correspondentes. Na língua hebraica, isso é chamado de hebraísmo. O que é o hebraísmo? É, às vezes, você falar uma palavra de forma diferente, mas tendo o mesmo significado. O mesmo significado. E é isso que nós vamos ver agora também no Novo Testamento. No Novo Testamento, a palavra imagem e semelhança, elas vão aparecer como sendo a mesma palavra. E não palavras distintas, uma mesma palavra. Dois textos nós vamos ler. O primeiro está lá em Gálatas, capítulo de número 3, verso de número 10. O segundo está em Tiago, capítulo 3, verso de número 9. Bora lá? Gálatas 3:10. E depois Tiago 3:9. Irmãos, desculpa, não é Gálatas não. É Colossenses 3:10. Desculpa. Colossenses capítulo 3, verso 10. E depois Tiago capítulo 3, verso 9. Diz assim, ó: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a
imagem daquele que o criou. Veja, em comparação com Gênesis 5:1, aparece a imagem, a palavra semelhança, e desaparece a palavra imagem. Em Colossenses 3:10 aparece a palavra imagem, e desaparece a palavra semelhança. O que isso quer dizer? Na Escritura Sagrada, a palavra imagem e semelhança são palavras intercambiáveis. Tanto faz você usar uma, como você usar outra. Deixa eu dar um exemplo para vocês nisso aqui. Quando vocês estudam a doutrina das ordens da igreja, quais são as ordens da igreja? São 3: diácono, presbítero e bispo. São 3 as ordenações. Sendo que a palavra presbítero e bispo são palavras semelhantes. A única distinção que há entre elas é que a palavra bispo, ela está sob um nível de superintendência. Por exemplo, o ministro da igreja, o pastor, ele é um presbítero, mas ele não é chamado de presbítero, ele é chamado de bispo, porque ele é o maior entre os iguais. A palavra presbítero e a palavra de bispo, literalmente, são palavras que na Escritura Sagrada aparecem mesmo como sinônimos. É a mesma coisa que aparece com a palavra imagem e semelhança, são palavras que aparecem como sinônimos. É aqui onde vamos ver a palavra alma e espírito. Que a palavra alma e espírito na Escritura Sagrada não são palavras diferentes. Eu vou chegar já nisso. A palavra alma e espírito na Escritura Sagrada são palavras correspondentes. E a nossa tradição percebeu isso. Quando eu digo a nossa tradição, é a tradição católico-reformada, que é a nossa. Nós somos católicos reformados. A tradição católica reformada não lê corpo, alma e espírito, mas lê apenas corpo e espírito. A junção de corpo e espírito forma o quê? Alma vivente. Ok? Tiago capítulo 3, verso 9. Bora lá. Tiago capítulo 3, verso 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos a semelhança. Por que não aparece a palavra imagem aqui? Lá em Colossenses 3:10 estava a palavra imagem. Agora, o mesmo texto usa a palavra semelhança. Então veja, imagem e semelhança, que na tradição da constituição do homem às vezes aparece na interpretação teológica como alma e espírito, são palavras correspondentes. Não são palavras divergentes ou diferentes. Bom, mas por que a gente acredita que o homem é feito de corpo, alma e espírito? Por causa de um texto que está nas Escrituras Sagradas, na Epístola de Paulo. E eu gostaria de ver esse texto com vocês. Vocês lembram que Paulo diz assim: que seja santificado todo o vosso corpo, toda a vossa alma e todo o vosso espírito, não é? Sim. Não é isso? Corpo, alma e espírito. Ele usa 3 palavras para falar de quem? Para falar do homem. Esse texto que ele faz usando 3 palavras para falar do homem, né? Entendam só, irmãos, é o mesmo texto que é usado para contar a forma como os hebreus se relacionavam com a língua deles. Eles usavam 3 palavras diferentes para falar da mesma coisa. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Cristo diz assim: aqueles que amam o Pai de que forma? Toda a vossa alma, com toda a vossa força, com todo o vosso espírito e todo o vosso coração. Ele fala 4 palavras diferentes para se referir à mesma coisa. Ele quer dizer assim: aqueles que amam ao Pai verdadeiramente, de forma toda, completa. Veja, quando Paulo diz aqui,
corpo, alma e espírito, ele não está falando de 3 partes diferentes. Está falando de todo o vosso ser, de forma holística. O homem deve ser santo de forma completa. Então, quando ele santifica a alma, santifica o espírito, santifica o corpo, ele está santificando todo o seu ser. Todo, completamente todo o seu ser. Ele não está falando de partes diferentes do homem. Quando é que nós aprendemos isso na língua hebraica? Em 2 textos. Pode aprender isso. O primeiro texto está lá no livro de Efésios, capítulo 4, verso de número 19. E o segundo está lá em Colossenses, capítulo 3, verso de número 16. Paulo vai falar 3 palavras para se referir à mesma coisa, ao mesmo objeto. Rapidinho, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês aí, no texto de Efésios, capítulo 4. Desculpe, irmãos. Efésios, capítulo 5, verso número 19. E depois alguém pode ter para mim, Colossenses, capítulo 3, verso número 16. Veja só, aqui em Efésios, capítulo 5, verso 19, diz assim: falando entre vós em salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Veja, salmos, hinos e cantos espirituais. São 3 palavras diferentes: salmos, hinos e cantos espirituais. A palavra grega para salmo é psalmoi, a palavra para hino é himnoi, e a palavra para cantos espirituais é uma palavra que aparece lá no hebraico para significar as orações dos santos. Por exemplo, as orações de Moisés, as orações dos filhos de Asaf, as orações dos santos que escrevem salmos, oração de Davi, por exemplo. Então veja só, quando ele diz salmos, hinos e cantos espirituais, ele não está falando de 3 formas de canto, mas ele está falando apenas do livro dos salmos. É como se ele dissesse assim: quando vocês estiverem reunidos, haja abundantemente entre vocês 2 coisas. Primeiro, a palavra de Cristo, ou seja, pregação expositiva. Segundo, salmos, salmos e mais salmos. Quando cantarem, cantem os salmos. É isso que ele está dizendo. Mas para dizer isso de forma abrangente e de forma bem positiva, ele usa 3 palavras diferentes para isso: salmos, hinos e cantos espirituais. A mesma coisa acontece lá em Colossenses 3,16. Quem achou rapidinho aí, pode ler para mim, por favor. Colossenses 3,16. Em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Pronto, aí, Colossenses 3,16. Você também lê salmos, hinos e cantos espirituais. A mesma coisa que acontece em Efésios 5,19. São 3 palavras diferentes que significam o mesmo objeto. Significa dizer, veja, entenda, Deus aqui não está falando de 3 coisas completamente diferentes, mas de uma só. Ou seja, no culto deve haver o quê? A palavra de Cristo sendo exposta. E no culto também deve haver o quê? Uma adoração plena. Salmos, salmos e mais salmos. É isso que ele quer dizer. O nome disso é hebraísmo. Você falar 3 coisas diferentes com o mesmo significado para dar ênfase. Quer um exemplo de Cristo? Cristo diz assim também, ó: em verdade vos digo. Veja, em verdade, ou seja, verdade, na verdade eu falo, sendo que sua palavra também é verdade. Ou seja, ele usa 3 palavras para significar que ele agora está falando palavra de Deus. O nome disso também é hebraísmo. Não são coisas distintas. Então, quando eu digo corpo, alma e espírito, nós não estamos falando de coisas distintas. Nós estamos falando da constituição do homem, que é constituída aqui de 2 partes, uma material e outra imaterial, que jungidas ou juntas formam um homem. E se você separa uma dessas partes, o homem deixa de ser homem. Tire o corpo do espírito e ele deixa de ser homem.
tira o espírito do corpo e o homem, literalmente, deixou de ser homem. Ele morre. Literalmente ele morre. Então, percebam só, a nossa tradição teológica percebeu isso. E desde a Reforma Protestante, o homem foi lido desta forma, como constituído de duas partes: corpo e espírito, que formam alma vivente. Não de três partes. Essa leitura de três partes é uma leitura recente, basicamente 100 e poucos anos. O maior expositor dessa leitura foi um teólogo chamado Lewis Sperry Chafer. Não sei se vocês já tomaram ciência de uma Bíblia chamada Bíblia Chafer. O Chafer, ele era um teólogo congregacional e ele tinha duas teorias básicas quanto à fé que o tornaram conhecido. A primeira era de que o homem era tripartido, corpo, alma e espírito. E segundo, a chamada teoria do dispensacionalismo. Não sei se vocês já ouviram isso. É que desde a criação do homem existem 7 dispensações. Essa teologia da dispensação é uma forma de interpretação das Escrituras. Ela é totalmente diferente da forma como nós acreditamos. Eu vou ensinar para vocês depois. A forma como nós acreditamos é chamada de pactualista. Nós somos pactuais. Então, desde o Antigo Testamento, nós temos um Deus e Deus tem um povo, que no Antigo Testamento era chamado de Israel e que no Novo Testamento é chamado de igreja, mas que é o mesmo povo. A igreja do Antigo Testamento era Israel, o povo que se relacionava com Deus. E a forma de Deus salvar pecadores no Antigo Testamento é a mesma forma de Deus salvar pecadores no Novo Testamento, por meio da fé. Não é assim que Romanos nos ensina que Abraão foi salvo como? Por meio da fé. Não foi de outra coisa, não foi por obra nenhuma que Abraão houvesse praticado, mas foi por meio da fé. Segundo, pelo ato exclusivo de Deus. Deus chamou Abraão de onde ele estava, retirou-o do meio dos seus, para que ele vagasse por uma terra que ele não conhecia, que seria a terra da promessa que ele daria a seus filhos. Que até hoje, nós, como descendentes espirituais de Abraão, ainda somos peregrinos na terra. A esse povo de Abraão no Antigo Testamento, Deus chamou Israel. Agora, nesse tempo que nós vivemos, Deus chama de quê? De igreja. É o mesmo povo, com a mesma forma, se relacionar com Deus por meio da fé. Então veja, a teologia da dispensação, ela é uma teologia que contradiz a teologia reformada histórica, como também a teologia da tripartição humana, corpo, alma e espírito, também é uma teologia que está divorciada tanto das Escrituras Sagradas como da nossa tradição. E nós podemos ver isso nos nossos símbolos de fé. Nunca na história da igreja, em momento algum, foi defendido que o homem era corpo, alma e espírito. Pasma, mas é isso mesmo. Os pais da igreja nunca defenderam isso. Não sei se vocês conhecem os pais da igreja, eu estou falando dos primeiros teólogos, os primeiros bispos teólogos da igreja cristã, que viveram até o século VIII. Nunca defenderam isso. Nunca. A nossa tradição reformada calvinista também nunca defendeu isso. Mas popularmente essa teologia foi ensinada durante os últimos 100 anos como sendo verdadeira, quando ela é completamente presente. Por que a igreja abraçou isso? Eu acho que categoricamente não soltou o ensinamento bíblico acerca dessa lei. Isso por muito está oculto nos nossos olhos. Qualquer livro de teologia sistemática que você pegar para estudar, você não vai encontrar nenhum teólogo defendendo isso. Nenhum. Ninguém defende isso. Mas isso está sendo popularizado nas igrejas. Isso é errado. Irmãos, eu vou abrir espaço agora para vocês fazerem perguntas. Eu vou encerrar aqui com uma oração. Aqueles que quiserem ir para as suas casas podem ir. Aqueles que quiserem ficar para fazer perguntas, eu vou ter o maior
Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela forma como o Senhor tem nos guiado no teu caminho santo. Pedimos que tua palavra não nos falte, que ela seja aplicada em nosso coração, nós possamos viver na verdade. Ensina-nos a tua verdade e a coloca sobre a nossa mente, para que em tudo possamos glorificar o teu nome. Oramos assim, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos,